Tô lá. Vamos conversar hoje sobre o capítulo 12 de João. Um capítulo, assim, bem intenso. Muito intenso. A Páscoa tá chegando, né? O clima tá pesado. Exato. E a gente começa em Betânia. Jesus está num jantar oferecido para ele e Lázaro. Lázaro tá lá. Sim, Lázaro, aquele que ele tinha acabado de ressuscitar. Imagina a cena. Pois é. E aí, no meio do jantar, Maria, irmã de Lázaro, faz uma coisa. Nossa, É marcante, né? demais. Ela pega um perfume caríssimo de nardo puro. Um dinheirão na época, né? Com certeza. Um artigo de luxo total. E ela unge os pés de Jesus com esse perfume e depois enxuga com os próprios cabelos. É um ato de devoção muito, muito profundo. E o cheiro toma conta da casa inteira. Incrível. Só que nem todo mundo gosta, né? Pois é. Aí entra Judas Iscariotes, O... o discípulo que depois o trairia. Ele critica. Fala que era melhor vender o perfume e dar o dinheiro para os pobres. Isso. Uma crítica que parece nobre, né? Preocupado com os pobres. Parece, mas o texto de João explica outra coisa. Exatamente. Diz que ele não estava nem aí para os pobres, na verdade. Ele cuidava da bolsa de dinheiro do grupo e... Bom, ele roubava. Puxa. Então a motivação era bem diferente. Totalmente. E Jesus percebe isso, claro. Ele defende Maria. Como ele defende? Ele diz para deixá-la em paz porque o que ela fez foi, tipo, preparar o corpo dele para o sepultamento. Ah, então ele já conecta o gesto dela com a morte dele que tá próxima. Sim, e aí vem aquela frase. Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Forte, né? Muito forte. Deixa claro que o tempo dele ali tá acabando. Exato. A tensão só aumenta a partir daí. Com certeza. Porque a notícia se espalha, né? Que Jesus está em Betânia e que Lázaro, o ressuscitado, tá lá com ele. Isso atrai uma multidão. Muita gente vai até lá não só para ver Jesus, mas também para ver Lázaro, o cara que voltou da morte. Imagina o burburinho. E isso, claro, não agrada nada às autoridades religiosas. De jeito nenhum. Os chefes dos sacerdotes ficam furiosos. A presença de Lázaro vivo era uma prova muito poderosa do poder de Jesus. Uma prova inconveniente para eles. Exatamente. Tão inconveniente que eles começam a planejar matar Lázaro também. Nossa, matar a prova do milagre. Que nível de desespero, hein? Mostra o quanto eles viam Jesus como uma ameaça real ao sistema deles. E logo depois disso, a famosa entrada em Jerusalém? A entrada triunfal, né? No dia seguinte, uma multidão enorme vai ao encontro de Jesus. Com ramos de palmeiras nas mãos, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Hosana, que significa algo como salva-nos agora. É um clamor messiânico. E Jesus entra como? Montado num jumentinho. Cumprindo uma profecia de Zacarias, né? Um rei humilde, não um conquistador militar. E o mais curioso, talvez, é que nem os discípulos entenderam tudo na hora. Não mesmo. O próprio texto diz que só depois que Jesus foi glorificado, ou seja, depois da ressurreição e ascensão, é que eles lembraram e conectaram as coisas com as Escrituras. Isso é muito interessante, mostra que a compreensão vem, às vezes depois, né, com a perspectiva. Sim, a fé também amadurece com o tempo e os eventos. E a popularidade de Jesus está no auge, tanto que os fariseus comentam entre si meio desesperados. Olha aí, não adiantou nada. O mundo todo está indo atrás dele. É nesse ponto, com toda essa agitação, que aparecem alguns gregos. Gregos, não judeus. Provavelmente. Talvez prosélitos ou pessoas que admiravam o judaísmo e vieram para a festa da Páscoa. Eles pedem para Filipe: queremos ver Jesus. E esse pedido vindo de gentios parece ser um sinal importante para Jesus. É o gatilho. Jesus responde dizendo que chegou a hora para ele ser glorificado. A hora? Essa expressão aparece várias vezes em João, né? Sempre apontando para paixão, morte e ressurreição. Exato. E ele usa aquela metáfora do grão de trigo. Ah, sim. Que se não cair na terra e morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Uma imagem poderosa sobre a necessidade da morte dele para gerar vida nova para muitos. Ele fala sobre perder a vida neste mundo para ganhá-la para a eternidade. E aí vem um momento de humanidade muito forte de Jesus. Ele admite sentir a alma perturbada. É impressionante. Ele diz: agora,
Meu coração está perturbado. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas ele mesmo responde. Sim, não foi precisamente para esta hora que eu vim. Ele reafirma o propósito mesmo diante da angústia. E ora, Pai, glorifica o teu nome. E acontece algo sobrenatural. Uma voz do céu responde. Uma voz que diz, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão ouve, mas fica confusa. Uns acham que foi um trovão, outros que foi um anjo. Normal, né? Diante do inexplicável. Mas Jesus diz que a voz não foi por causa dele, mas por causa deles, da multidão. Para confirmar a missão dele, talvez. Provavelmente. E ele continua falando sobre o julgamento deste mundo e sobre ser levantado da terra. Levantado, ele explica o que isso significa. O evangelista João explica logo em seguida que, ao dizer isso, Jesus estava indicando o tipo de morte que ele teria. A crucificação, ser erguido na cruz. E ele diz que, ao ser levantado, atrairia todos a si, judeus e gentios. É a interpretação mais comum, sim. A cruz como ponto de atração universal. Mas a multidão continua sem entender. Eles perguntam como Cristo, que segundo a lei deveria permanecer para sempre, podia dizer que seria levantado. Questionam quem é esse filho do homem. A expectativa deles era outra, né? Um Messias político, talvez eterno no trono. A ideia de um Messias sofredor e crucificado era chocante. E qual a resposta de Jesus? Ele não responde diretamente à pergunta sobre identidade. Ele fala sobre a luz. Diz que a luz estaria com eles só por mais um pouco de tempo. E que eles deveriam andar na luz enquanto a tinham, para não serem pegos pelas trevas, e crer na luz para se tornarem filhos da luz. É um chamado à decisão urgente. Mas, apesar de tudo, dos milagres, dos sinais, Muitos não creram. muitos não creram. E João conecta isso com as profecias de Isaías. Aquelas que falam sobre cegueira espiritual, corações endurecidos, gente que vê e não enxerga, ouve e não entende. Exato. Isaías 6. João diz que Isaías falou isso porque viu a glória de Jesus. É uma afirmação teológica muito forte sobre a pré-existência e divindade de Cristo. Mas, peraí, o texto diz que ninguém creu? Não. Diz que, apesar dos sinais, muitos não creram. Mas logo em seguida menciona que, até mesmo entre os líderes, as autoridades judaicas, muitos creram nele. Ah, bom. Mas então, por que não se manifestaram? Por medo. Medo dos fariseus, medo de serem expulsos da sinagoga. E o texto dá um motivo bem direto para isso, né? Dá sim, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Uma frase cortante. Resume um dilema humano fundamental. Medo da rejeição social, de perder status, mais forte que a convicção da fé. Complicado. Muito. E para fechar o capítulo, Jesus faz um último apelo público, quase um resumo final. O que ele diz? Ele clama em voz alta. Quem crê nele não crê só nele, mas naquele que o enviou, o Pai. Ver a ele é ver o Pai. Ele reafirma a união com o Pai. Totalmente. Diz que veio como luz ao mundo para que quem crê nele não fique nas trevas. E que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas e o julgamento? Ele diz que quem o rejeita e não aceita as palavras dele, já tem quem o julgue. A própria palavra que ele falou. Essa palavra, vinda do Pai, será o juiz no último dia. Uau. Então a responsabilidade pela resposta à palavra dele é total. Exatamente. Este capítulo 12 é um concentrado de tudo que estava para acontecer. A devoção extrema de Maria, a traição de Judas começando a se desenhar, A aclamação popular e ao mesmo tempo o ódio crescente das autoridades. e as próprias palavras de Jesus cada vez mais claras sobre sua morte iminente, e o significado dela, e essa tensão constante entre ver e crer. Fica a reflexão, né? O capítulo mostra tantas reações diferentes à presença e às palavras de Jesus. A luz. Porque alguns veem e creem e outros veem e rejeitam. É a grande questão. E o que significaria para nós hoje, na prática, não amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Como isso se traduz nas nossas escolhas? Assunto para pensar, com certeza.